Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos los que están a conectados todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde você se encontra, Miguel, que Deus continue te abençoando grandemente neste tempo final. Hoje, sexta-feira, 28 de março deste ano, 2025, temos como tema Eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado do Deus de Israel, que foi pregada pelo Dr. William Soto Santiago em 29 de setembro de 2010, em Cidade do México, e nos leu ali a escritura do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 em diante, onde nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí ele escreve Apocalipse 11. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E desenha à esquerda aí uma estrela de Davi. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E entre parênteses aí tem o enviado do Deus de Israel. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem a palavra verdadeira, pregada pelo Dr. William Soto Santiago em 26 de novembro de 2011 em Villahermosa, Tabasco, México, nos diz: antes dessa terceira guerra mundial, que será na grande tribulação, algo vai acontecer. Antes da grande tribulação, Elias estará na terra. Elias como uma das 2 oliveiras. Sempre que Deus vai enviar um mensageiro, um profeta, para ter um ministério de tantos anos, pois antes disso tem que nascer na terra e tem que crescer. Como nos diz o reverendo William Branham no livro dos selos, nos falando do 7º selo, ele nos diz na página 472 do livro dos selos em espanhol, nos diz: notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O 7º selo.
Ele nos revelou os 6 selos, mas não diz nada do sétimo, o selo do tempo do fim. Quando começar, será algo completamente secreto segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Essa foi a mensagem Deus em simplicidade, pregado no domingo 17 de março de 1963, e aqui estamos lendo da mensagem do 7º selo, em 24 de março de 1963, nos diz, em verdade, realmente não percebia o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde? Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Ele aqui à esquerda, vejo, escreve 1974, neste livro dos selos. Mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde? Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor. Lá num estábulo, vem como João Batista, porque ele vem com seus anjos. E um desses ministérios é o ministério de Elias, o qual esteve no precursor, lá na primeira vinda do Senhor. João Batista, o qual tinha nele o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. E também vem, diz, e vem como o nascimento do nosso Senhor, lá num estábulo. Vem, tinha, ou tem que vir, como veio na primeira vinda, nascendo, como um bebê. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos. Ó, irmão. E continua nos dizendo o nosso irmão William aqui, se Deus vai usar quando tiver 30 anos, pois tem que nascer 30 anos antes. E o melhor, nem se saiba que esse é um profeta, nem se saiba quem é, até que comece seu ministério. Nos diz também no livro de citações, porque vejam vocês, como ele nos diz ali, que na primeira vinda do Senhor, para realizar o cumprimento da vinda do Messias, vejam, apareceu ali, nessa encruzilhada do tempo, esse arcanjo Gabriel, o qual aparece nas encruzilhadas de cada dispensação, e neste tempo final apareceu também na encruzilhada da dispensação da graça com a dispensação do reino. E lá apareceu também na encruzilhada da dispensação da lei, a dispensação da graça. Ali estava Gabriel, esse poderoso arcanjo. Agora Gabriel, recordem que é o Espírito Santo. Por isso, quando veio neste tempo final, ainda veio sob a dispensação da graça. É o mesmo Cristo no meio da sua igreja, tocando, soando a trombeta, anunciando a vinda do Senhor. É o mesmo Senhor, porque é o Espírito Santo. Por isso que ele escreve ali, precursará, vê? Vem como precursor também de quem? Da vinda do Senhor. Lá precursor a vinda do Senhor se cumpriu na pessoa de Jesus, o carpinteiro de Nazaré,
E aqui vem também na encruzilhada da dispensação da graça e a dispensação do reino. E vejam, já veio, fez essa parte correspondente a precursar também a vinda do Senhor, e depois, pois, tem que estar no meio da igreja esse instrumento no qual, assim como na primeira vinda do Senhor teve que nascer e ter essas etapas de criança, de bebê, de criança, de jovem, e depois, quando chegou o momento onde Deus ia usá-lo como o cumprimento da vinda do Messias, então, vemos ali já na idade de uns 28, 29 anos de idade, vejam. Vamos colocar 30, ao redor de 30 anos. Já estava ali, já com essa quantidade de anos correspondente ao tempo para começar esse ministério messiânico. E neste tempo final também é o mesmo. É paralelo em tudo. E ao redor desse ano, 2002, esse instrumento, pois tinha a idade correspondente para começar esse ministério messiânico no meio da igreja. Tão simples assim. Agora vejam que na página 103 nos diz o reverendo William Branham, no parágrafo 893 diz: e veio uma perseguição para todos os que se unam a ela e um boicote. Então, será muito tarde. Já tomaste a marca. Não digas, o farei depois. É melhor que faças agora. Ramsés estava crescendo. Mas recorde, quando Ramsés estava crescendo no poder no Egito, Deus tinha Moisés no exército. Ele também estava crescendo. Ele também estava crescendo. Ramsés, em cima ele escreve 666, ou seja, representa Ramsés a besta, o homem de pecado. Ramsés tinha um sistema político. Deus tinha um sistema espiritual. Sob um profeta, e ele escreve à esquerda para cima. Moisés, sob um profeta pronto para vir falar ao seu povo. Outra vez, estão ambos crescendo. Haverá uma demonstração desses dias. E aí ele escreve em cima, carpa catedral e uma pedra angular e as eras. Mesmo que ele já tinha profetizado e tinha provado que estava bem, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do resto do mundo. E estava na escola sendo treinado lá no deserto. E aí ele escreve embaixo, Moisés sendo treinado na escola no deserto, pastoreando ovelhas. Era um pastor. O deserto é igual o Caribe. Onde estava sendo treinado? Esse homem, vejam, estava sendo treinado no deserto. E neste tempo final, onde estava sendo treinado esse instrumento no qual Deus estaria realizando o cumprimento da sua vinda? No deserto, e o deserto aqui ele coloca como o Caribe. Por quem estava sendo treinado? Pelo Espírito Santo que estava com ele, andando com ele também. Ele era quem o estava ensinando. Era o tutor, porque o tutor é o Espírito Santo. E tivemos essa manifestação grande no meio da igreja, ajudando, treinando o instrumento no qual Deus estaria realizando o seu programa, nesse ministério messiânico, neste tempo final. Em cima ele escreve, Moisés, em cima desse parágrafo, Moisés, igual a perseguição, o boicote. Agora continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo, a palavra verdadeira, continua dizendo, como Jesus não se sabia que era o Messias, até que João o batizou. Aí foi ungido como Messias, vem? Não se sabia que ele era o Messias. Aí foi ungido como Messias. O ungido, o Messias com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Agora vejam que, como ele dizia aqui um pouquinho antes, ou melhor, nem se saiba que esse é um profeta, e nem se saiba quem é até que comece seu ministério. Assim aconteceu com Jesus. Vejam que não se sabe nada desde os 12 anos,
até os 29 anos onde foi batizado por João. E ninguém sabia que estava no meio do povo hebreu, o Messias, o ungido, o Cristo. Como Jesus não se sabia que era o Messias até que João o batizou. Aí foi ungido como Messias. Portanto, há um tempo onde, daí em diante, lhe é contada a pessoa como blasfêmia contra o Espírito Santo encarnado nesse instrumento. Aí foi ungido como Messias, o ungido, o Messias com o Espírito Santo, com a presença de Deus, assim como os mensageiros foram enviados da presença de Deus, porque todos os mensageiros são enviados da presença de Deus. Aí vemos alguns exemplos ou lugares onde nos mostra isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, aí nos fala desses mensageiros. Vamos ler essa partezinha aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vem? Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Também Apocalipse capítulo, vamos ver aqui, 5, nos fala também no versículo 6. Então vi, no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vem? Ou seja, aqui, aí estamos vendo esses 7 Espíritos de Deus, ou seja, que são os mensageiros das eras, estão na presença de Deus e são enviados à presença de Deus. Assim também, o arcanjo Gabriel, veja, é enviado da presença de Deus. Por isso ele disse, fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas, essas notícias. Ou seja, tocar a trombeta, anunciar a segunda vinda do Senhor, como anunciei na primeira. E por isso ele diz, quanto mais rápido der, mais rápido posso ir. E se mais rápido der, mais rápido posso ir, pois não tem que se colocar a pensar as pessoas a acrescentar a essa revelação que foi trazida pelo reverendo William Branham e o Dr. William Soto Santiago, a qual essa mensagem não pode se acrescentar nem tirar, não pode agora o ministro ou uma pessoa dizer. Ele vai regressar para nos dar a fé de rapto, para selar os 144 mil. Ele já deu sua mensagem, já se foi, Deus levanta outro mensageiro, o qual é o ungido, o Messias, o Cristo, o qual está neste tempo final cumprindo essas profecias e chegará até essa parte culminante, onde selará também o povo hebreu, porque é o ministério adotado, tem que estar adotado para realizar esse trabalho. Agora, assim na mensagem que estaremos vendo no dia de hoje também, ele nos diz, na página 20 aqui diz, para o último dia, o anjo, porque o anjo sempre foi o anjo. O anjo do Senhor Jesus Cristo será enviado da presença de Deus, porque todo ministério vem de Deus. Será enviado da presença de Deus à terra, em carne humana, para estar como mensageiro da era da pedra angular. Será enviado como Isaías, e dirá, ele dirá, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor o enviará. Isso foi o que eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Vem? É o único que está prometido que será enviado no último dia. Será o mensageiro dispensacional para trazer a mensagem dispensacional do Evangelho do Reino. E assim o povo receberá a fé para ser transformados e levados com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro. Porque a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo e da restauração. Vinda e restauração do reino de Deus na terra, que será a restauração do reino de Davi. Vejam na página 4 do livro de Citações,
Parágrafo 28 diz: eu sinceramente creio que antes que a igreja possa ter o rapto, tem que ter fé de rapto. Nós não podemos ter ainda fé para a cura divina, muito menos para a fé de rapto. Temos que ter uma fé que nos mude e vivifique este corpo e seja levantado. Creio que há uma igreja em seu caminho essa noite. Um poder do Deus vivente. Que os homens falarão a palavra aqui e resplandecerá como relâmpago. E uma igreja está saindo, não um psicólogo, não alguma coisa que se possa pôr para fazer crer, mas uma real, verdadeira, genuína igreja ungida com o Espírito Santo, chamada fora. E ele escreve à direita para cima, como relâmpago. E também escreve em cima do parágrafo, falará, pois se tem que falar, pois necessita um instrumento. E escreve, falará, e desenha uma pedra angular, escreve, a fé de rapto. Onde que seria dada a fé de rapto? Em uma grande carpa catedral. Portanto, tem que estar o mensageiro vivo no meio da igreja para realizar essa promessa, o qual isso já está se cumprindo. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William na mensagem, a palavra verdadeira. Antes disso, era um jovem carpinteiro que lia as escrituras no templo ou na sinagoga, que também falava sobre as coisas de Deus e que era muito fiel a Deus, mas se tornou o Messias ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele ao João Batista batizá-lo. Daí em diante, era o Cristo, o Messias. Daí em diante, era ungido. E assim é e assim foi. Neste tempo final, com o cumprimento da vinda do Messias, do ungido, do Cristo, de quem disse, eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado do Deus de Israel. Nos colocamos em pé e deixamos, nesta ocasião, neste tema, eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado do Deus de Israel, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.